Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nome do Jogador. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você sabia que os vikings eram muito mais do que apenas guerreiros ferozes? Aquela imagem de bárbaros sanguinários que a gente vê nos filmes não é totalmente real. Os vikings eram um povo complexo, com uma cultura rica e fascinante. Eles eram habilidosos artesãos, comerciantes astutos e, acredite se quiser, até tinham um sistema legal avançado para a época. Hoje vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre essa incrível civilização. Apertem os cintos e preparem seus escudos, porque a viagem vai ser épica. Vamos começar desvendando um dos maiores mitos sobre os vikings: os capacetes com chifres. Se você já viu um filme ou série sobre vikings, com certeza se deparou com aqueles capacetes imponentes com chifres gigantescos. Mas a verdade é que essa é uma invenção moderna, popularizada no século XIX, provavelmente por causa de óperas e peças teatrais da época. Os capacetes vikings reais eram muito mais simples e práticos, geralmente feitos de couro ou metal, sem nenhum chifre. Arqueólogos já encontraram diversos capacetes vikings em escavações e nenhum deles tinha chifres. Acredita-se que a imagem dos vikings com chifres foi criada para torná-los mais assustadores e bárbaros aos olhos das outras culturas. E falando em vikings, não podemos esquecer dos seus incríveis barcos, os famosos dracares. Essas embarcações eram verdadeiras obras de arte da engenharia naval, leves, rápidas e resistentes, capazes de navegar tanto em águas agitadas quanto em rios rasos. Os dracares permitiram aos vikings se tornarem mestres da navegação e exploração. Enquanto outras culturas tinham medo de se aventurar para além do horizonte, os vikings se lançaram ao mar, explorando e colonizando terras distantes. Eles navegaram por toda a Europa, pelo mar Mediterrâneo, e até mesmo chegaram à América do Norte, muito antes de Colombo. Incrível, né? Essa sede por aventura e descoberta era uma das características mais marcantes da cultura viking. Capítulo 3. Mulheres de calças. E por falar em quebrar estereótipos, você sabia que as mulheres vikings tinham muito mais direitos e liberdade do que em outras sociedades da época? Enquanto em outras culturas as mulheres eram praticamente propriedade dos homens, na sociedade viking elas podiam ter propriedades, herdar bens, se divorciar e até mesmo participar de atividades comerciais. As mulheres cuidavam de tudo enquanto os homens estavam em suas expedições, mostrando que eram extremamente fortes e independentes. E não pense que elas ficavam só em casa, não. Existiam até mesmo as lendárias guerreiras vikings, as Skjaldmø, que lutavam lado a lado com os homens em batalhas. Capítulo 4. Deuses nórdicos e a mitologia. A mitologia nórdica era rica e complexa, com deuses poderosos, monstros assustadores e histórias épicas. Os vikings acreditavam em vários deuses, cada um com suas próprias características e responsabilidades. Odin, o deus da sabedoria, da guerra e da morte. Thor, o deus do trovão, da força e da proteção. E Freya, a deusa do amor, da beleza e da fertilidade, são apenas alguns exemplos. Essas divindades e suas aventuras eram celebradas em poemas, canções e sagas, transmitidas oralmente de geração em geração. A mitologia nórdica não servia apenas para explicar o mundo ao seu redor, mas também para inspirar os vikings em suas vidas, moldando seus valores e crenças. Capítulo 5. De guerreiros a fundadores de cidades. Apesar da fama de guerreiros, os vikings também eram exímios comerciantes e colonizadores. Eles estabeleceram rotas comerciais por toda a Europa, trocando de tudo, desde peles de animais e marfim até especiarias e seda. E não se limitaram a apenas comercializar,
Os vikings também fundaram diversas cidades importantes que existem até hoje. Dublin, na Irlanda, e Kiev, na Ucrânia, são apenas alguns exemplos de cidades que tiveram suas origens em assentamentos vikings. Essa faceta menos conhecida dos vikings mostra que eles eram muito mais do que apenas guerreiros sanguinários. Eram um povo adaptável e estratégico, capaz de construir e administrar grandes centros urbanos. E aí, gostou dessas curiosidades sobre os vikings? A história deles é muito mais do que apenas batalhas e conquistas, né? Os vikings eram um povo complexo e fascinante, com uma cultura rica e cheia de nuances. Espero que este vídeo tenha te mostrado um lado diferente dessa civilização tão intrigante. Se você curtiu essa viagem ao mundo viking, não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Valeu por assistir e até a próxima aventura!